meu trabalho, eu tenho alguns encontros com esse tema. Ele aconteceu desde a graduação. Eu sempre tive necessidade e interesse em pesquisar sobre corpo. E a questão do envelhecimento, ela foi surgindo porque a minha percepção sobre as questões do corpo sempre recaíam na questão do envelhecimento. Então, para mim, eu percebia sempre que as pessoas elas tinham medo, elas se afastavam do envelhecimento, da questão do envelhecimento, e sempre parecia um medo. Então, na graduação, eu já trouxe essa proposta de discutir a velhice, envelhecimento com mulheres. Não deu certo, porque o tema não estava encaixado com a proposta também do curso da licenciatura, e eu ia investigar fora do campo da licenciatura, mas acabou que foi possibilitado no mestrado. E juntamente com a professora Isabel, nós entendemos que ao invés de pesquisar só com mulheres, de compreender a questão do envelhecimento só com mulheres, que a gente pudesse abranger para homens e mulheres também, para que a concepção ficasse bem mais completa, bem mais profunda. E aí eu me encontrei com esse tema, o corpo e a velhice, o envelhecimento. Foi um momento muito gostoso de discussão, de percepção, alguns eu costumo dizer, alguns tapas na cara, porque eu entrei com umas ideias e é normal do pesquisador, quando ele começa a fazer pesquisa, começa a estudar, ele entra com algumas concepções, algumas hipóteses e termina com outras percepções mais ampliadas. E aí meu tema, esse foi o encontro com o meu tema. E aí para embasar, para finalizar toda a leitura que eu já vinha fazendo numa questão que pudesse sintetizar a minha ideia, nós pensamos em um questionamento que fosse base para a gente dar continuidade ao trabalho, para o desenvolvimento do trabalho. E aí chegamos à nossa questão de partida, que era: qual a compreensão que se tem sobre o corpo, a velhice e o envelhecimento em um projeto que desenvolve práticas corporais de esporte e lazer? Que esse projeto é o Nossa Cidade Mais Saudável, que eu vou já falar para vocês daqui a pouquinho. Essa foi a nossa pergunta. Eu queria saber as compreensões sobre o corpo, a velhice e o envelhecimento das pessoas que faziam parte desse projeto. Nosso objetivo era refletir sobre as percepções das pessoas velhas, pessoas idosas, durante a vivência de um projeto de esporte e lazer na cidade de Natal, e identificar as compreensões de velhice e do envelhecimento dessas pessoas a partir de suas experiências vividas. Esse era o nosso objetivo específico. Para trabalhar, para desenvolver o meu trabalho, nós resolvemos usar, a partir de algumas concepções, o método fenomenológico. O método fenomenológico ele é um pouco complexo, então não cabe aqui eu estar discutindo sobre isso, mas de forma simples, o método fenomenológico é uma área da ciência que estuda os fenômenos e é uma forma de compreender, de entender o mundo, né, através da experiência dos sujeitos. É uma forma de ver o mundo a partir da experiência dos sujeitos. E aí nós utilizamos o Merleau-Ponty, que escreveu sobre isso na fenomenologia, e ele, como uma forma de nós aprendermos ou reaprendermos a ver o mundo. Então, Merleau-Ponty foi o autor que baseou o nosso trabalho com relação à fenomenologia, onde nós nos utilizamos para esclarecer as questões do método. Como foi que eu cheguei ao projeto Nossa Cidade Mais Saudável? Durante o meu trabalho, na minha introdução, eu descrevo um pouco sobre isso. O projeto Nossa Cidade Mais Saudável foi a partir de um levantamento que eu fiz dos projetos que trabalhavam com pessoas idosas aqui em Natal, porque era mais fácil, eu estava cursando mestrado aqui, e eu me limitei à região. Então, achei 2 projetos, um da Secretaria Estadual e um da Secretaria Municipal. O da Secretaria Estadual não nos fornecia bases tão firmes, porque ele tinha uma forma de acontecimento que não nos dava tanto tempo para pesquisar. E o da Secretaria Municipal nos ajudou, e aí chegamos a Nossa Cidade Mais Saudável. Esse projeto foi uma iniciativa de alguns profissionais de lá, por perceberem que uma determinada avenida daqui da cidade de Natal era muito movimentada e utilizada por pessoas, principalmente por pessoas idosas, para a prática de atividades físicas, caminhada, corrida, pedal,
alongamento. E aí algumas pessoas, segundo relatos desses profissionais, foram percebendo que também é uma região que ela é muito cheia de clínicas de referência, hospitais de referência, e ela acaba sendo muito movimentada. E isso traz insegurança às pessoas que estão praticando. Embora seja um local muito bonito, muito agradável de se estar, porque tem muitas árvores, então automaticamente é muito bom de participar, de praticar atividade física lá. Então eles notaram essa necessidade e ao mesmo tempo acabava sendo um chamado das pessoas para praticarem atividade física lá, uma necessidade que elas demonstravam pelo dia a dia que elas estavam indo lá insistentemente. Então alguém precisava intervir e esses profissionais fizeram isso. Eles organizaram um espaço, delimitaram com cones, teve a ciclovia que foi melhorada, foi construída e eles criaram um stand para atendimento desse pessoal. Algumas atividades que são desenvolvidas a partir disso são atividades de alongamento, eles também têm profissionais que aferem a pressão, vê a questão da glicose, outros profissionais que vêm fazer café da manhã, que vêm promover aulões de dança para comemoração de dias e datas especiais. Então, são várias atividades desenvolvidas e a maior parte desse público é de pessoas idosas. Então, eu me vi nesse projeto, eu vi o cuidado, eu vi a integração que as pessoas tinham ali, aqueles vínculos, e eu me fiei ali para fazer a minha pesquisa. A partir disso, eu percebi algumas relações estabelecidas, né, alguns sentidos e significados estabelecidos ali naquele projeto, e pensamos na nossa forma de realizar, que seria a partir de entrevistas. Então, eu entrevistei 10 pessoas ali naquele projeto, depois de chegar, pedi a permissão de todo mundo, de saber mais sobre o projeto, nós entrevistamos 10 pessoas, eu tinha que estar com eles lado a lado. Na hora que os entrevistados caminhavam, eu ia junto com eles para que não atrapalhasse o momento e ia lá investigar aquilo que o meu projeto está se propondo, que é a percepção do envelhecimento, da velhice deles. Foi muito legal. Ele ele acabou, talvez faça uma outra reformulação dele, mas por enquanto não funciona. Ele ocorria das 5 às 6h30 da manhã. Para falar para analisar as entrevistas, para falar sobre o meu trabalho, eu utilizei alguns autores que me dessem uma base mais firme sobre isso. Então, esses autores foram Merleau-Ponty, como eu já falei, ele trouxe algumas ideias sobre a fenomenologia que me ajudaram nessa percepção das experiências dos outros. Trouxe também a Simone de Beauvoir, com o livro dela, A Velhice e a Realidade Incômoda, já vou falar um pouco também. Autores como David Le Breton, que me amparam muito na concepção, nas compreensões sobre corpo. Norbert Elias, que trabalha a questão da solidão dos moribundos, né, a questão da morte e esse enfrentamento e esse medo que a gente tem sobre a morte. A Petrúcia da Nóbrega também conversa com o Merleau-Ponty, tratando sobre corporeidade e educação física. E o Alves Júnior, que tem várias produções sobre envelhecimento e vida saudável, demografia, várias coisas que podem ajudar na compreensão nas questões atuais sobre envelhecimento. Bom, meu trabalho buscou trazer algumas concepções e eu uso isso como justificativa. A primeira justificativa do meu trabalho, da minha pesquisa, é que a gente precisa compreender o envelhecimento como desenvolvimento e não como o fim em si. Né? O envelhecimento no meu trabalho buscou ser representado como um processo existencial, um processo que é um processo existencial, é um processo que faz parte da vida. E ele não acontece apenas na instância do biológico, do fisiológico, do anatômico. O envelhecimento ele não é só as quedas e as decadências, ele também é um entrelaçamento com os aspectos culturais e biológicos. A minha pesquisa tentou abordar isso, tentamos, a partir da literatura, da teoria,
compreender essas concepções, e foi o que nos levou a partir das entrevistas. Então, compreensão do envelhecimento como um desenvolvimento e não como fim em si, a primeira coisa, e um processo existencial entrelaçado aos aspectos culturais e biológicos. Também buscamos as contribuições, né, com investigações sobre envelhecimento na educação física, é óbvio, nossa pesquisa ela busca contribuir com a pesquisa na área, e também, e não menos importante, a ampliação dos nossos olhares sobre as noções de corpo, de velhice e de envelhecimento. A partir de então, eu fiz um levantamento teórico sobre algumas questões que me traziam muita dúvida, como, por exemplo, termos que a gente usa. E aí, muitas vezes, vocês vão me ver falar aqui sobre velhos ou sobre idosos, mas tudo isso tem um contexto, tudo isso tem uma história, e de forma breve, de forma básica, é preciso que vocês entendam que essa categoria de velhice, de idoso, ela não é algo muito antigo, ela começou a ser cunhada, abordada a partir do momento em que a sociedade, principalmente os países desenvolvidos, começaram a se modernizar, a se industrializar cada vez mais. E foi percebido nesse momento que era necessário começar a dividir a vida em faixas etárias, porque cada faixa, as pessoas foram percebendo que cada faixa trazia uma necessidade e um conhecimento específico. E aí o envelhecimento ele foi percebido primeiramente em países de primeiro mundo, como é o caso da França e da Inglaterra, e ele se deu, o envelhecimento no caso, de forma mais contundente. As pessoas foram percebendo que o mundo estava envelhecendo mais. As pessoas morriam menos, porque a qualidade de vida foi aumentando. E essa qualidade de vida ela foi aumentando pelas questões, pela melhoria da tecnologia relacionada à saúde, então vacinação, processos anticoncepcionais para as mulheres, também a questão da própria luta da mulher de não se basear apenas na família, na construção de uma família, de ter filhos, e sim no mundo do trabalho, de ir para o mercado de trabalho, e isso diminuiu um pouco da taxa de natalidade. Então, o envelhecimento ele começou, as pessoas começaram a envelhecer mais, ter mais anos de vida. E isso se deve a esse processo de modernização, né? E, a partir daí, então, começaram a se caracterizar as faixas etárias da vida. E é lá no século XIX e XX, justamente, que Silva, Alves Júnior e Goldman vão trazer que essa percepção do envelhecimento começa e são cunhadas as primeiras noções de velhice como etapa da vida. Né? Também é um momento em que se avançam questões sobre a gerontologia, que é a área da medicina que estuda esse processo, e também, muito importante, a institucionalização da aposentadoria. E aí, então, a velhice se torna um processo, uma etapa da vida a partir desse momento. Só que, a partir disso, começam a se cunhar outros termos, e entre eles temos o termo terceira idade e idoso. Esses dois termos são mais elaborados, eles são utilizados para representar a etapa entre a maturidade e a velhice. E por que eles são cunhados? Porque acabou que as pessoas começaram a relacionar o termo velhice a uma espécie de decadência fisiológica, a vida improdutiva, e isso se tornou negativo. E o termo terceira idade e idoso é como se fosse um termo mais chique para tratar essa etapa da vida. E ele sempre estava relacionado às pessoas que começaram a se beneficiar do tempo da aposentadoria e dos benefícios materiais que ela trazia. Algumas pessoas tinham melhores condições de envelhecimento. E aí, esse momento da vida começou a ser associado a aspectos culturais, da arte, e aí vem o termo terceira idade idoso para suavizar a visão de velho que se tinha naquela época. Essa questão ela foi primeiramente percebida na França. Então, é por isso que hoje a gente traz esse questionamento, eu trago esse questionamento para vocês. Será que não é por isso que hoje a gente se afasta dessa questão do velho, desse termo velho? Devemos refletir sobre isso, né? Esse termo, ele tem uma história por trás. E também é importante que a gente perceba que nem todo mundo envelhece em condições físicas, psicológicas e econômicas igualmente.
cada um tem o seu processo e cada um chega à velhice de uma forma. E isso representa algumas questões que a gente precisa ser entendida. Precisam ser entendidas. E aí eu trago Simone de Beauvoir nesse momento, porque ela embasa essa compreensão de que cada um envelhece de uma forma. Quando ela me diz que o fenômeno do envelhecimento, ele é multifacetado. Então, quando ela traz essa fala, automaticamente eu percebo que o fenômeno do envelhecimento ele está vinculado à história de cada um, de cada pessoa que envelhece, ao contexto social, às vivências, às experiências, aos ganhos e aos sofrimentos, às perdas que tiveram durante a vida. Isso marca de forma diferente o envelhecimento para cada um. Então, Simone de Beauvoir traz na obra dela que o envelhecimento ele é multifacetado, ele é múltiplo. E ela acaba fazendo uma denúncia lá na década de 70, porque lá na França eles tinham muito preconceito desse caso com as pessoas mais velhas. E ela acaba na obra dela retratando as complexidades desse fenômeno. É uma obra muito interessante. Então, pego toda essa teoria e, a partir das falas que as pessoas que participaram do meu projeto me trazem, dos sujeitos que participaram das entrevistas, eu vou fazendo um entrelaçamento entre as compreensões teóricas, as minhas compreensões e as falas dos sujeitos participantes. E aí, no capítulo 2, eu vou discutir um pouco sobre as transformações do corpo velho no projeto Nossa Cidade Mais Saudável. Essas transformações eu percebi pela fala deles, que foi um projeto que beneficiou muito a vida das pessoas que participavam dele, de muitas formas. Primeiro, a questão do pertencer, do significado de estar ali participando daquele projeto, daquele momento, da vida deles, porque geralmente a velhice, ela corresponde a estereótipos, como pessoas afastadas da vida social, pessoas mais enclausuradas em casa, e nem sempre isso é verdade, mas no geral acaba se tornando, e a gente nunca entende se o movimento é o afastamento que a sociedade causa a essas pessoas ou se é as pessoas que se afastam, porque na verdade sempre há um esquecimento da importância que essas pessoas têm para a construção das memórias, das experiências da sociedade. Então, o projeto, ele trouxe esse sentimento de pertencimento, onde todos os dias, religiosamente, eles se levantavam cedíssimo e iam fazer sua caminhada, iam fazer seus alongamentos, iam estabelecer os seus laços, os seus vínculos de amizade. Muitas pessoas falavam para mim, olha, esse pessoal que está passando aqui, eu trabalhei, eu fui professora deles há muito tempo. Esse pessoal que está passando aqui, todos os dias a gente se encontra, a gente discute sobre política, sobre economia, é uma confusão, mas todos os dias é muito prazeroso estar aqui, porque eu saio da minha casa e eu não preciso ficar o dia inteiro enclausurado num espaço, eu estou aqui me movimentando. Então, isso é muito significativo para eles. E pode parecer simples para a gente, porque todos os dias nós saímos, não agora nesse momento, mas todos os dias nós temos uma vida social muito mais movimentada. Nós temos muito mais contato com as pessoas. E as pessoas idosas não. Então, sair de casa, fazer caminhada, fazer confusão com os amigos sobre política, sobre economia, para eles é muito mais significativo. E a gente precisa ser sensível a essas questões. Então, o projeto ele trouxe essa possibilidade de construção de vínculos e de afetividade entre os profissionais do projeto e entre as pessoas que participavam, que estavam ali todos os dias. E eles demonstravam todos os dias a necessidade intensa de estar ali e de continuar. Muitos até falavam, olha, tem dias que chove e mesmo assim eu venho. Tem dias que se eu não puder vir, eu fico muito mal em casa. Isso mostra pra gente o quanto é importante um projeto desse para as pessoas idosas que estão sem tanta opção, né? Sem tantas políticas públicas que a amparem. No capítulo 3, eu trago mais a visão sobre a velhice a partir de outras perspectivas que eles foram me dando. Como eu disse a vocês lá no início, eu entrei na pesquisa pensando uma coisa sobre o envelhecimento
E a partir da fala deles, eu ia tirando algumas outras categorias que me davam a significação sobre essa vida. Uma dessas foi a velhice como vida em movimento. Então, eles me mostravam que a necessidade do dia a dia deles de estarem ali, de estarem em movimento, e principalmente o quanto é fundamental para pessoas idosas, pessoas mais velhas, manterem a independência funcional. O que é isso? Uma das entrevistadas me mostrou, com um simples movimento, o quanto ela estava feliz de poder simplesmente alcançar o armário dela, o armário sei lá, da cozinha dela, porque antes ela nem isso conseguia fazer. E também me mostrou o quanto ela estava feliz por poder esticar a mão lá embaixo e fazer um alongamento, coisa que ela dizia que nem fazia. E isso é muito fundamental para que a gente perceba. São pequenas coisas que tornam a felicidade deles. Então, a velhice também é a vida em movimento. A velhice também é experiência, é uma outra categoria. Eles falavam muito que tudo que eles desejavam na vida era poder passar a experiência deles de vida e serem respeitados por isso. Velhice também é cuidar de si, eles demonstravam isso por todos os dias estarem lá, cuidando de si, procurando compreender mais sobre a saúde deles, cuidarem da saúde, levando resultados positivos para os médicos, sendo indicados, os profissionais sendo indicados para trabalharem com mais pessoas idosas. Então, todas as ações do projeto demonstravam esse cuidado deles com os idosos e deles com eles mesmos. A velhice também era para mim, a minha compreensão, se pautou na aceitação das perdas e da irreversibilidade da morte. O que é que eu quero dizer com isso? Acaba que quando a gente fala de envelhecimento, a gente chega nesse assunto tabu, não tem como evitar. Só que a gente não recebe educação para falar sobre isso. Então, velhice, para mim, para o que eles me disseram, foi a aceitação das perdas e da reversibilidade da morte. É impossível não chegar a esse momento, mas eles me falaram como era que eles iam aprendendo a lidar com isso a partir da perda das pessoas, das famílias, a partir da perda dos amigos, eles iam aprendendo a lidar com isso. A velhice também era prazer, e aí eu toco na questão da sexualidade, que é um outro tabu, é como se a sexualidade ela não existisse para a terceira idade, para as pessoas idosas, mas ela existe, ela está lá, o desejo existe, só que nós escolhemos ignorar, nós escolhemos não debater. O prazer também se manifesta a partir do momento em que eles estão convivendo com os familiares, com os amigos, estão festejando. E também a velhice, ela se representa como uma forma de continuidade da vida, que é o desejo de continuar a caminhada, de continuar a aprendizagem, o desenvolvimento, que é algo também que está em mim, que estava em mim até eu fazer o projeto, que a gente realmente pensa que quando chegamos a uma determinada etapa da vida, tudo para. Não aprende mais, não tem tempo para mais nada, não tem mais saúde, não precisa mais procurar se cuidar. E eles demonstraram totalmente o contrário. É a partir desse momento que eles querem aprender cada vez mais, absorver o mundo cada vez mais. E aí eu trago algumas considerações para vocês sobre o meu projeto, mais no intuito de questionar e ampliar esses olhares sobre o envelhecimento. Uma dessas considerações é que o envelhecimento ele é um processo único para cada um de nós. Isso eu já falei para vocês lá no início. Então, por causa disso, a gente enfrenta de forma diferente o envelhecimento. Nós temos desejos e escolhas que são únicas e que nos fazem envelhecer de forma diferente. Isso tem uma implicação muito forte nessa concepção de envelhecer. E eu trago que envelhecer é também ter medo, porque às vezes parece que a minha fala é tão bonita e tão utópica, mas eu retrato no trabalho que eles também têm medo, eles também temem e observam a chegada da velhice de forma mais cautelosa. Mas envelhecer também é abraçar a vida, é abraçar as mudanças, construir novos sentidos, construir novos significados, principalmente a partir do momento em que eles podem transmitir a experiência de vida deles. E aí é por isso que eu chamo a atenção para que a gente possa emprestar ouvidos mais sensíveis aos nossos idosos, nossas pessoas mais velhas. Outras compreensões que eu trago sobre a concepção de corpo deles, a compreensão de corpo deles também é pautada por estereótipos, eles sempre apontavam uma ruga, um cabelo branco, e o choque de perceber isso.
mas mostra que eles também aceitam isso de uma forma tranquila. O trabalho ele vem mostrar que o corpo carrega marcas da vida através da experiência e também aprendemos a lidar com isso todos os dias. Em que as pessoas entrevistadas elas reconhecem todos os aspectos negativos diante do envelhecimento, mas que valorizam tudo que há de positivo no caminho. E aí eu faço um relato sobre essa compreensão no geral, que eles trazem o corpo como algo dinâmico. O corpo eles compreendem como uma dinâmica, né? A mesma dinâmica que a nossa vida obedece. A vida variável, a dinâmica variável e plástica, moldável da vida. Isso deixa claro que os indivíduos mais velhos, né, em contraponto ao que nós pensamos, muitas vezes continuam suas vidas, eles continuam aprendendo, se divertindo, se cuidando, amando, e eles continuam festejando, né, se desenvolvendo diariamente, tal e qual em qualquer fase da vida, e demonstram pra gente que o processo de envelhecimento ele não ocorre fora da vida, não é algo que a gente, um dia vai chegar. Não, ele está acontecendo aqui diariamente, né? Ele acontece aqui agora, até que essa cena se encerre. Então, por isso eu chamo a atenção para que a gente tenha um olhar mais sensível para as pessoas mais velhas. E também coloco que tudo que eu falo parece ser muito bonito, né? Porque, afinal de contas, muitas pessoas não vivenciam a angústia, as angústias sobre de ser idoso aqui no Brasil, por exemplo. Com relação ao sistema de saúde, aposentadoria, existem muitas angústias no processo, também é retratado na fala deles. Não só em relação aos aspectos fisiológicos. E aí, nesse período de pandemia, também, eles são alvos mais frágeis por muitos motivos. E isso traz para a gente medo, né, dúvida, porque a gente está ali e a gente tem a chegada daquele momento. A gente tende a se afastar daquilo que aparentemente não nos toca, né? Mas toca sim, toca muito. Se a gente é um corpo, então a gente também envelhece. A minha compreensão é essa, nós somos um corpo, nós não temos um corpo, nós somos. E esse corpo envelhece diariamente. Então a gente tem que valorizar aqueles que contribuem com a nossa forma de construir o mundo, de nos construirmos no mundo, e o próprio mundo em si, né? Afinal, são as memórias deles, os descobrimentos, as experiências que compõem a teia dessa vida. E é isso que eu toco sempre, que o envelhecimento é esse processo que ocorre no nosso corpo e que temos que reconhecê-lo. Não apenas como uma curva descendente, né? Como uma curva que só traz decadência fisiológica, quedas, rugas, cansaço, mas sim como uma curva ascendente, de crescimento e de desenvolvimento necessário à vida. Porque assim que somos concebidos, a gente precisa começar a envelhecer para se desenvolver. Né? E como eu já falei, nós não somos só fisiologia, biologia e anatomia, nós somos um entrelaçamento das questões culturais, sociais e históricas. Meu trabalho, por fim, buscou, para concluir, eu já estou com os 30 minutos aqui, mas meu trabalho, por fim, buscou tecer algumas considerações sobre o envelhecimento, uma visão um pouco mais ampla que, buscasse trazer reflexão para a área das políticas públicas, para que eles possam abranger o envelhecimento de uma forma mais consciente, pensando nos idosos de uma forma mais integral e completa, para que essas pessoas, para que nós possamos nos conscientizar sobre o processo construtivo do envelhecimento, ao invés de pensá-lo como o fim, para que a gente possa refletir sobre o nosso corpo enquanto representação de quem nós somos no mundo, das nossas ações e da nossa vida, e não como algo a ser modificado toda hora em função de um padrão ou de uma moda. Como eu falei lá na frente, lá atrás, a gente acaba tendo medo do processo de envelhecimento, porque ele representa algumas perdas. Nem muito menos como algo estranho a nós. Nosso corpo não é estranho a nós, não deve ser. Né? Cujos defeitos e falhas a gente nega terrivelmente, tentando buscar, ressaltar e maquiar uma perfeição que não existe. O corpo não pode ser e não é perfeito, justamente pela capacidade mágica que a gente tem de se abrir à transformação. E como sabemos, né, transformação traz algumas implicações. Para a área da educação física, meu projeto buscou também completar de alguma forma as visões que se tem sobre o envelhecimento, porque em muitos trabalhos que eu pesquisei, muito se buscava saber sobre
efeitos fisiológicos do exercício físico, saúde e qualidade de vida do idoso através da atividade física. Eu não estou negando esse conhecimento, mas eu estou, no meu projeto, no meu trabalho, eu suscito que é preciso que a gente enxergue essas indagações, né, não separado da noção de que as pessoas são um todo, elas não são só busca por qualidade de vida, elas estão integradas de uma forma mais complementar com a biologia, com a cultura, com o social, com o histórico, com a história delas. Então, a área ela precisa considerar sujeitos, e com isso eu quero dizer pessoas que vivem em seus contextos diversos. Foi isso que eu trouxe para a educação física. E deixo, para finalizar, algumas considerações que devemos fazer, né, que podem vir a completar o meu trabalho, ser outros trabalhos. A primeira é, que educação é essa que recebemos que não nos ensina a compreender os sentidos da velhice e do envelhecimento? Porque nós nunca fomos educados para compreender tudo isso. Que imagem é essa que temos dos nossos velhos que nos faz temer esse momento da vida? O que mais nós podemos ver e aprender sobre o envelhecimento que possa transcender essa atual concepção estereotipada? E em que sentidos, e aí eu trago um conceito que a Isabel discutiu no encontro passado, lá na apresentação do Marcel, em que sentidos os modelos determinísticos de conduta, esses modelos que dizem como devemos ser e como devemos agir, interferem na compreensão de velhice e envelhecimento? Será que nós estamos olhando de forma sensível para os nossos idosos nessa pandemia? Será que nós respeitamos os seus tempos e momentos, seus modos de ser? E será que só existe um modo de ser? Essas são algumas questões que eu deixo para reflexão, quem sabe para futuros trabalhos, né? Afinal, meu trabalho tem suas fragilidades, mas isso suscita justamente da pesquisa que eu fiz. E para finalizar, eu quero deixar duas frases aqui. Uma é da Simone de Beauvoir, onde ela diz que só na morte se acha inércia. E outra, que é uma frase do meu avô, que eu gosto muito, meu avô José e a minha avó Lourdinha, inclusive beijo para eles. Meu avô José, ele diz que o mundo é uma bodega surtida. Né? No nosso nordestinês, a gente vai entender o que é essa bodega surtida. E tudo que eu desejo e que eu deixo para vocês é que a gente tenha o atrevimento necessário para absorver esse mundo de sutilezas. E com isso eu finalizo o que eu tinha para trazer para vocês.